tudo. Já estamos devidamente registrados. Então, Verinha, vamos lá adiante? Vamos. Então, dando continuidade, diferentes categorias de mundos habitados, item 4. Nos mundos intermediários, há a mistura do bem e do mal, com a predominância de um ou de outro, segundo o grau de adiantamento existente. Ainda que não se possa fazer uma classificação absoluta dos diversos mundos, pode-se, entretanto, em razão da situação em que se encontram e da sua destinação, e baseando-se nos seus aspectos mais característicos, dividi-los de uma maneira geral da seguinte forma: mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana. Mundos de expiações e de provas, onde o mal domina. Aí, vamos parar lá 15 minutos, fico com você. Pode falar. Vamos lá. Oi? Pode seguir. Mundos regeneradores, onde as almas que ainda têm que expiar obtêm novas forças, repousando das fadigas da luta. Mundos felizes, onde o bem supera o mal. Mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos puros, onde o bem reina inteiramente. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiações e de provas. Eis porque o homem nela está exposto a tantas misérias. Ok. Então, Kardec aqui fez uma excelente classificação dos mundos, né? E nós vamos aí percebendo essa trajetória evolutiva e a associação dessas categorias de mundos às condições espirituais que nela convivem. Apesar de estar dito aqui, né, nesse parágrafo, que nos mundos intermédios, né, mistura-se o bem e o mal, nós só queremos lembrar aí que o mal, na verdade, é a ignorância do bem, e não uma força correlata ao bem, né, contraposta ao bem. Na verdade, não existe o mal como uma segunda força, e sim o reflexo das nossas ações infelizes pela ignorância do bem. Então, sim, nos mundos mais atrasados, predomina a ignorância no bem. Fator que nós estamos aí lutando para compreender melhor e, na medida dessa compreensão, nos modificarmos e modificarmos, então, as nossas ações. Ok? Consequentemente, o reflexo em torno de nós, nesse processo de mudança, será uma condição mais feliz, mais promissora, mais benéfica. Tudo bem? Então, ele faz aqui as devidas classificações dos mundos e a condição dos espíritos reencarnantes, né? Ou que passam um período, né, evolutivo coabitando nesses mundos. Então, é bem tranquilo de nós entendermos essa relação aqui. Tudo bem? Alguém quer considerar alguma coisa mais? Podemos seguir em frente? Então, vamos lá, Verinha. Número 5. Os espíritos encarnados em um mundo não estão ligados a ele indefinidamente e não passam nesse mundo por todas as fases progressivas que devem percorrer para chegar à perfeição. Quando atingem um determinado mundo o grau de adiantamento que esse mundo comporta, passam para um outro, mais avançado e assim sucessivamente, até que cheguem ao estado de espíritos puros. Os mundos são as estações em cada uma das quais os espíritos encontram os elementos de progresso proporcionais ao seu adiantamento. Para eles, é uma recompensa passar para um mundo de ordem mais elevada, assim como é um castigo prolongarem sua estada em um mundo infeliz, ou serem relegados para um mundo mais infeliz, ainda que aquele que foram forçados a deixar, por se obstinarem em permanecer no mal. Ok. Quer comentar, Valdemir? Abre o áudio aí, por favor. Sempre esqueço o detalhe de abrir o áudio. É interessante lembrar que esse é um mérito, uma felicidade ser promovido, digamos assim, a um mundo mais adiantado, e um castigo, uma espécie de castigo,
ou se prolongar nesses mundos inferiores, ou até ser transferido para um mundo inferior. Mas lembrando que nem essa promoção, nem esse castigo são determinados por Deus, são autorizados, mas não determinados. Quem determina a minha promoção ou a minha regressão a um mundo inferior são as minhas ações. Então, aqui é a pura meritocracia. Então, a partir do momento que eu trabalho, que eu produzo, que eu ajudo, que eu amo, que eu sirvo, eu tenho condições de afastar esse mal que você estava falando aí, porque eu trabalho no bem, eu tiro a ignorância do bem e vou conhecê-lo e vivenciá-lo, e, por consequência, ter condições de alçar voos mais altos, digamos assim. Isso acontece do nosso mundo agora de expiação e provas. Espíritos da Terra, com certeza, já saíram daqui para mundos superiores, para mundos de regeneração. Assim como espíritos da Terra vão permanecer na Terra e outros vão ser convidados, com aspas aí no convidado, né? Convidados a se retirar da Terra, conforme narra lá o Manuel Filomeno de Miranda, nesse último livro dele, No Rumo do Mundo de Regeneração, onde espíritos, muitos espíritos, milhões deles, estão sendo tirados do planeta por estarem atrapalhando o progresso do planeta. Então, a reflexão aqui é que não sejamos nós as pedras de tropeços, que não sejamos nós os motivos os obstáculos para que o progresso aconteça. Até porque ele vai acontecer independente da nossa ação. Nós, se estivermos atrapalhando, vamos sair. Então, vamos nos conscientizar disso e fazer a nossa parte da melhor maneira possível. Obrigado, Valdenir. Diga, Angélica. Seu Valdenir, como que eu posso interpretar isso aí que o senhor disse, que o Manuel Filomeno de Miranda, né, fala no livro, que espíritos que estão atrapalhando o desenvolvimento da Terra estão sendo retirados? Eu gostaria de entender que espíritos são esses, assim. Eles desencarnam e vão para outros mundos, o mundo primitivo, por exemplo, e ou são pessoas que estão fazendo mal? Assim, não. Eles vão para o mundo primitivo ou para um outro mundo de regeneração, de expiação e provas, já que nós estamos num período de transição para entrar no mundo de regeneração. E esses espíritos que estão ainda deliberadamente, vou usar aqui a palavra do Mauro, né? Deliberadamente ignorantes do bem, eles não podem continuar, porque eles vão atrapalhar o progresso. Então, eles não podem impedir o progresso, mas podem atrapalhar. Como aconteceu, segundo aí as narrativas do Livro dos Espíritos, especialmente o livro do Edgar Armand, chamado Exilados de Capela, e também o Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, como aconteceu com Capela. Aqueles espíritos que estavam lá atrapalhando lá o progresso foram entregues a Jesus, foram aceitos por Jesus para vir para a Terra, um planeta com certeza muito inferior em relação ao que eles estavam lá, porque estavam atrapalhando. E isso já está acontecendo conosco já há algum tempo. Tem muitos espíritos sendo retirados do planeta Terra, alguns dizem aí desde a Segunda Guerra Mundial, outros desde a Primeira Guerra Mundial. O fato é, Kardec já fala isso na Gênese, que desde a Gênese foi escrita em 1868. Ele fala, há mais de 100 anos está se trabalhando para a transformação do planeta. Então, desde 1768, pelo menos, os espíritos estão trabalhando nesse processo de transformação do planeta. E quem não se adaptar a esse meio, me lembra aqui um verso de um poeta chileno, quando ele diz que nós podemos impedir o nascimento de uma flor, mas não podemos impedir a chegada da primavera. Então, a chegada do progresso, nós não podemos impedir. Nós vamos atrapalhar de alguma maneira. E chega um ponto que o nosso atrapalhar
é impedido, nós somos retirados em função das nossas ações deliberadamente más. Usando aqui, o Mauro diz, não é mal, mas vamos lá, vamos usar isso aqui só com aspas aqui, tá? Deliberadamente más, deliberadamente mal, então nós vamos ser retirados. E é isso que está acontecendo, e é isso que o Manuel Filomeno de Miranda narra em 2 livros dele, né? Tem o Transição Planetária e tem o último agora, que é No Rumo do Mundo de Regeneração. Mas eu posso entender que esses espíritos estão sendo retirados, por exemplo, são espíritos pessoas assim que causam a desarmonia, as brigas, as guerras. Pode... Eu acho que até que é muito mais que isso, Angélica. São espíritos que deliberadamente não querem se voltar para o bem. Porque todo aquele que quiser se voltar para o bem, a chance é dada. Então, a misericórdia divina é infinita. Então, ela vai oportunizar para cada um de nós quantas vezes for necessário, desde que queiramos, desde que estejamos dispostos a nos engajar nesse trabalho. Mas há espíritos, especialmente no desencarnados, encarnados também, mas desencarnados, deliberadamente voltados para atrapalhar o progresso. Como o Mauro narra sempre aí a situação do nosso amigo lá da Espanha, do Torquemada, isso. Do Torquemada, do Gregório, lá do livro Libertação. São espíritos que estão ainda muito voltados para o mal. E esses vão ser convidados a trabalhar em outro lugar, não vão ser punidos, mas vão ser convidados a trabalhar em outro lugar, a ajudar outras populações a crescerem também. Então, todos aqueles que quiserem minimamente voltar para o bem, bota aspas na palavra, tá salvo, né? Ele pode continuar e acompanhar o progresso do planeta. Ok. Obrigada, senhor Rodrigo. Obrigado, Angélica. Diga, Pedro. Mauro, alguns palestrantes dizem que tem espíritos que sabem que não vão mais reencarnar na Terra e que estão, assim, arrebanhando mais alguns para ir com eles. Isso procede, Mauro? Não, olha, as pessoas, esse é o problema, né, das pessoas ficarem falando daquilo que acham. Não, eu não vejo isso como procedente, não. Até porque quem de nós tem essa afirmativa de dizer assim, olha, eu não vou mais reencarnar aqui, ou eu vou continuar encarnando aqui? É algo que nos escapa completamente à decisão. Isso está nos desígnios maiores, né? Como o Valdenir falou aqui. Quem vai fazer esse julgamento, né, se nós continuaremos o nosso processo reencarnatório neste ou noutro planeta, não somos nós. Então, isso não cabe, né, a uma análise individual. Agora, as pessoas vão falando, né? Vão falando. Por isso que a gente, pelo menos aqui na nossa casa, no SEAC, a gente se firma muito nos estudos para que a gente tenha uma base forte. E nessa base forte de conhecimento, a gente tenha meios para discernir entre o que é crível e aquilo que efetivamente não se conecta, né, minimamente com a lógica. Né? Com a lógica. Então, se não está em nosso alcance determinar se vamos ou não continuar o nosso processo reencarnatório neste ou naquele mundo, como nós vamos dizer, né, que temos essa certeza, que sabemos isso aqui? Pode achar, pode desejar, pode almejar, mas ter certeza, não. E muito menos essa capacidade de arrastamento. Né? A gente, às vezes, temos aí o nosso magnetismo, né, de influenciação de pessoas. Ok, isso é uma verdade. Mas isso não é verdade quando nós transportamos para as consequências reencarnatórias. Por mais que a gente se veja magnetizado, influenciado, né, embebecido por determinada ideologia, não significa que isso vai nos condicionar a vivermos atrelados àquela pessoa, àquela figura. Porque, além da percepção ideológica, temos as nossas ações,
temos os nossos pensamentos, temos as nossas críticas, temos o nosso processo interior. Então, é isso que vai determinar em que ponto vamos estar, né, diante da nossa caminhada aí evolutiva. Então, volto a dizer, muitas pessoas falam muita coisa, a internet realmente é um labirinto que nós temos que aprender a caminhar, né, para não cairmos aí em abismos em que as pessoas muitas das vezes colocam. Antes de eu passar aqui para a Íria, deixa eu ler aqui o que o Emerson colocou, vem colocando aqui alguns comentários para a gente não passar desapercebido. Então, o Emerson colocou assim: é a lei de Deus sendo colocada em ação nos mundos onde somos designados para nosso progresso, quando é falado em recompensa e castigo na parte final do texto, né? Sim, assim, eu não digo nem como recompensa ou castigo, é um trabalho natural, é um processo natural que vai acontecer. Se nós é um mérito pelo trabalho. Se nós estamos ali fazendo a nossa parte, né, promovendo condições de termos a continuidade das nossas experiências alinhada ao momento daquele mundo, não há problema de nós continuarmos ali. Ok? Agora, quando a nossa presença, a nossa ação, ela é danosa, aí sim, pelo julgamento, né, dos espíritos responsáveis, no nosso caso, do nosso planeta, pelo julgamento do Cristo, né, de Jesus, nós seremos convidados a darmos continuidade ao nosso processo reencarnatório em um mundo mais afinizado com a nossa condição. É até uma ação de bondade, né? Porque nós, num mundo mais alinhado ao nosso momento reencarnatório, nós vamos estar ali mais confortáveis, entre aspas, né? E vai chegar um momento para todos nós do desejo de nós buscarmos uma condição mais feliz. E aí nós vamos trabalhar para isso. Enquanto os irmãos estavam falando, comentando aqui, principalmente na visão da Angélica, né? Qual seria a situação em que nós seríamos convidados, então, a não estar, por exemplo, no nosso planeta? E no estudo anterior, que estávamos fazendo aqui com os trabalhadores do SEAC, nós estávamos comentando o seguinte: nós estamos vivendo hoje, atualmente, uma situação bastante interessante e que exige de nós uma atenção muito grave, porque estão se infiltrando no movimento espírita ideologias que visam a nossa separação, a nossa divisão. Então, já estão falando aí, já estão se organizando, por exemplo, espíritas de esquerda, espíritas de direita, que Kardec precisa ser revisado, né, que as colocações doutrinárias precisam ser revistas. Isso é algo de extrema gravidade, porque, como dizem os espíritos, né, só quem pode atrapalhar o processo de divulgação, né, de crescimento da doutrina espírita são os próprios espíritas. E se nós permitirmos que isso faça parte, né, do movimento espírita, se fazer parte dos nossos acervos, né, de construção do pensamento, nós poderemos ser agentes que vamos atrapalhar e muito, né, essa propagação da missão da doutrina espírita como consolador do Cristo. Então, sim, pessoas que estão deliberadamente voltadas a esta intenção, elas podem, sim, ser convidadas, né, a serem extraditadas do planeta Terra e serem reiniciadas em um novo planeta, em condições iguais ou inferiores às nossas. Então, por que eu estou falando isso novamente? Porque surgiu o assunto aqui e é pertinente. Nós, como espíritas, estudiosos da doutrina espírita, temos que nos abster de permitir que essa influenciação venha fazer parte do nosso meio, tanto do meio coletivo quanto da nossa própria intimidade, porque isso, com certeza, será um elemento de
desagregação. Então, tenhamos atenção quanto a isso. Nós, infelizmente, já estamos vendo esse movimento crescer no Brasil, principalmente, e o quanto que essas ideias estão trazendo dissensões para o movimento espírita. Então, nós temos que ter essa atenção, temos que manter a bandeira doutrinária, sustentada em Kardec, o mais firme que nós conseguirmos, para que a gente não venha aí a prejudicar o próprio movimento do Consolador. Tá bom? Diga, Íria. Olá, boa noite a todos. Estão me ouvindo? Sim. Beleza. Muito importante, Mauro, esse assunto que você estava falando agora, porque eu ouvi essa semana, inclusive, um vídeo no YouTube sobre esse assunto e fiquei estarrecida, muito estarrecida, mas não vou entrar nesse assunto que não faz parte aqui, mas eu gostei dessa colocação que você colocou aí. Eu tenho umas anotações aqui no meu evangelho, que alguns anos atrás, quando a gente ainda não tinha estudos pela internet, né? Então, eu estudava comigo mesma, e eu fiz algumas anotações e eu queria dividir com vocês. Naquela época, eu não tinha ideia, assim, expiação. Quando eu lia e eu via alguém falar, estamos num planeta de expiações e provas. Então, eu comecei a me questionar, porque o que eu entendia por expiação, até aquele momento, era quando a mãe dizia assim, vai ali e espia na porta para ver se o nenê está dormindo, sabe? Então, eu tô querendo dividir isso aqui com vocês, porque pode ser que alguém tenha no grupo também algumas dúvidas com relação a isso. E naquela época, uns 3 anos atrás, mais ou menos, eu tive o trabalho de procurar alguns sinônimos dessa expiação, e eu fiquei muito surpresa comigo mesma, sabe? Porque eu não tinha me dado conta como que é esse negócio. Então, eu vou colocar aqui para o grupo, ó. Eu anotei assim, e daí um espaço, piar, né? Aí busquei, porque no latim, esse ex significa aquilo que foi, passado, um pidere. E esse piar vem de pidere, tem um acento no primeiro, pidere. E esse piar, que me chamou muita atenção na época, significa, no latim, amarrar aos pés, segundo o que eu pesquisei na época. E isso, assim, uma coisa que me chamou muita atenção, amarrar os pés aqui, nós estamos com os pés amarrados nesse planeta, e é por isso que se chama de provas e expiações, eu suponho, porque eu achei muito interessante esse sinônimo. E aí ele diz assim, tem o significado de tirar a peia, ou seja, soltar as amarras. Então, eu acredito que o nosso querido Kardec, ele assim, foi muito feliz quando ele usou esse termo. Eu quero até colocar a opinião de vocês, o que vocês acham? Porque, olha só, soltar as amarras quer dizer que nós vamos ficar aqui nesse planeta durante milhões de anos, talvez, até soltar as nossas amarras. E isso me trouxe assim, para um questionamento muito pessoal. Quanto tempo que eu preciso para soltar as minhas amarras? Sabe? Me levou a questionar isso. E aí, mais ainda, que ele fala aqui, soltar a peia, soltar as amarras, purgar. E aí esse purgar assim, me chamou atenção também, porque na enfermagem que eu estudei, a gente sempre observava, o médico dizia, quando a gente ia fazer um curativo, observa se a incisão está purgando. E esse purgar, olha como ele é profundo, essa palavra, esse sinônimo, né? Purgar, ele significa curar por dentro, porque quando começa a purgar, significa que quando tem, por exemplo, um abscesso aqui, que a gente chama, às vezes as pessoas, algumas pessoas já tiveram, eu já tive quando criança, o tal do furúnculo, que a mãe sempre dizia, e só vai sarar o furúnculo quando purgar de dentro para fora,
sabe? Porque enquanto ele curar só por fora e ficar com aquela bola, ele não vai sarar. Então, esse purgar é jogar para fora o ruim que tem dentro. Olha como isso é, quer dizer, eu estou colocando isso para vocês, que eu fiquei questionando na época como isso é significativo. Purgar, tratar por dentro. Então, quer dizer que nesse planeta nós vamos ter que purgar tudo que nós temos. E talvez isso seja muito longo, talvez isso... Porque curar uma ferida é fazer purgar aquele trem que está dentro da gente quando a gente tem um abscesso. O médico dizia, vamos observar, ele só vai começar a sarar quando começar a vir de dentro para fora. Se não sarar de dentro para fora e começar a sarar por fora e ficar aquela bolinha, significa que não está bom. Isso é muito importante. Olha os sinônimos que eu encontrei. Purgar, purificar, reparar, pagar, padecer, sofrer, desprofanar, redimir e resgatar. É muito forte esses adjetivos aqui, sabe? E eu queria jogar isso no grupo porque, na época, me fez pensar sobre isso e ter realmente o cuidado de tomar essa prova e expiação inteiramente como tem um significado e que, quando a gente só passa com os olhos, a gente não se dá conta o quanto que isso é profundo. Queria só colocar isso para o grupo. Obrigado, Íria. Diga, Bel. Abre o áudio. Só queria fazer um adendo, que, nossa, a Íria foi muito profundo aí. Nossa Senhora. Essa palavra vem lá do cristianismo, do latim expiatone, que é conciliar, né, juntar duas partes que estão em desacordo. Então, é como, no caso aí, é tipo compensar, reparar um erro ou uma lesão. Por isso que a gente fala em expiação como resgatar um erro passado. Mas vem do cristianismo e vem do latim expiatone. Obrigado, Bel. Essas associações, né, de conceito, elas são bem interessantes, porque se a gente pegar o conceito em si, né, todas se aplicam dentro da proposta da expiação, né? Porque, na verdade, a gente precisa expurgar aquilo que nós cometemos de errado, né, para fazer surgir o homem novo, né? Ou seja, aquela identidade nova e renovada. E também nos realinharmos com a lei de Deus. Então, na verdade, a expiação é quando nós precisamos viver as experiências para as correções dos nossos atos e nos realinhando à lei divina. A aprovação é quando nós já adquirimos um entendimento e queremos saber se esse entendimento já se transformou em atitude. E aí nós vamos, então, experienciar sem que tenhamos ali uma dívida, né? Algo a reparar com a lei divina, né? Então, realmente é interessante nós entendermos o conceito, porque muitas dessas colocações aí elas se enquadram a depender da análise que a gente venha a fazer, né? Diga, Ronald. Me permita traduzir aqui, repetir aqui, porque, como o Valdir citou o livro, a regeneração do Manuel Filomeno de Miranda, um parágrafo que ele fala exatamente sobre isso tudo que você acabou de falar, que a gente está discutindo aqui. Aos espíritas cabe a consciência dos deveres com que a doutrina os honra, realizando o combate às más inclinações, à sombra, os desaires morais que os aturdam, evitando exibicionismos e debates desgastantes, nos quais, ao invés das teses de esclarecimento para tranquilizarem-se uns e outros, procura-se humilhar, ofender, realizando combates públicos desnecessários. É bem isso que você falou aí, e que a nossa amiga leu também acho que foi na internet. Só para do livro que o Valdir citou aqui, do Vivaldo. Obrigado, Ronald. Podemos seguir, então? Vamos.
Destino da Terra, causa das misérias terrestres. Muitas pessoas se admiram por encontrar na Terra, ou não, acho que eu saltei, não, deu tudo. Na Terra, tantas maldades e más paixões, tantas misérias e enfermidades de todos os gêneros. Daí concluindo que a espécie humana é algo muito triste. Esse julgamento provém do ponto de vista limitado em que se colocam, o que lhes dá uma falsa ideia do conjunto. É preciso considerar que sobre a Terra não se vê toda a humanidade, mas apenas uma pequena parte. Realmente, a espécie humana inclui todos os seres dotados de razão que povoam os inumeráveis mundos do universo. Ora, o que é a população da Terra comparada à população total desses mundos? Bem menos que a de um pequeno lugarejo em relação a um grande país. A situação material e moral da humanidade terrestre nada tem de espantoso, se levarmos em consideração o destino da Terra e a natureza daqueles que a habitam. Ok. Quer comentar, Valdenir? Mais uma vez, a sabedoria de Kardec, né? E lembrando que muitos de nós, mesmo espíritas, pegando ainda temos a ideia, mesmo que inconsciente, do geocentrismo, como se a Terra fosse o centro do universo. Tudo mais existe para encantamento dos nossos olhos. E não é assim. Deus não criou absolutamente nada sem que tivesse uma utilidade. E lembramos até aqui, segundo alguns estudiosos, nós acho que já falamos aqui, só na Via Láctea tem cerca de 100 bilhões de sóis. Se a gente botar 10 planetas por cada Sol, vai fazer 1 trilhão de planetas na Via Láctea. E a gente imaginar que a Terra é o centro do universo, que só existe inteligência na Terra, é uma ingenuidade muito... ou uma prepotência, sei lá, uma vaidade, mas eu acho que até uma ingenuidade muito grande nossa imaginar que a Terra comporta toda a população. A Terra comporta uma mínima parte da população ainda num estágio de expiação e provas. Então, cada mundo tem seu objetivo, tem seus objetivos mesmo. E recebe os espíritos de acordo com o grau de adiantamento daquele mundo. Mais uma vez, lembrando, cabe a nós nos progredir, crescermos, caminharmos para, se for o caso, ser promovido e deixar a Terra aqui. Ou, se for o caso, né, se possível, continuarmos na Terra com sua caminhada, sem sermos convidados a nos retirar. Então, essa ideia de que a Terra é o centro do universo, como ele diz aqui, é a mesma coisa que você pegar uma aldeiazinha lá do interior e achar que toda a população daquele país está naquela aldeia. Tem até uma comparação de que se uma pessoa chegasse em outro planeta e pousasse lá na Antártica, e achar que a população da Terra era de pinguins, porque lá ele só ia ver pinguim, não ia ver nada em volta. Ou se chegasse no hospital e achar que era só de doentes, ou num presídio, só de presidiários. Quando nós temos doentes, saudáveis, presidiários, libertos, temos tudo no planeta Terra. Então não dá para confundir a população da Terra com a população planetária. Pelo menos entendi essa fala do Kardec. Ele estende também, né, essa condição da humanidade não apenas com aqueles que aqui habitam, né? Ele deixa isso aqui bem claro, né? Ou seja, em vários outros mundos habitáveis, nós também temos lá quem? Parcela dessa humanidade. Parcela da humanidade. Parcela Exato. da humanidade. Espíritos. Então, mesmo que em configurações orgânicas diferentes, mas são parcelas da humanidade. Porque nós temos que lembrar que no universo só existem 3 coisas, né? Deus, matéria e espírito. Não existe outra coisa, né? Então, os espíritos são aqueles que, através do processo reencarnatório, chegarão à condição de puros, em vários mundos.
lembrando que, quando nós estávamos ainda lá na experiência do mundo primitivo, nós tínhamos uma organização orgânica, né, corporal, bem diferente da que nós temos hoje. E teremos uma conformação corporal bem diferente da que temos hoje para o futuro, quando não precisarmos, por exemplo, nos alimentarmos de carne ou de proteínas complexas, né, onde uma fisiologia mais simples vai e poderá demandar uma estrutura orgânica também mais simples, ou talvez mais complexa e menos sistêmica. Tudo isso é possível, né? Então, a gente teve até uma pergunta uma vez lá na rádio, né, sobre a questão do extraterrestre. O extraterrestre são os nossos irmãos espirituais que não habitam o nosso planeta. Todos são extraterrestres. Assim como nós seríamos, né, extramarcianos. Extramarcianos. Assim, né? Porque viemos de um outro planeta. É só uma questão de organização da origem, de onde viemos, né? Mas a doutrina aqui nos fala bem claramente que todos nós formamos a grande família universal de espíritos em processo de evolução, né? E que precisamos usar a matéria como uma estrada para alcançar essa evolução. E nessa estrada nós vamos, então, estar ali nos revestindo da melhor vestimenta que venha nos proporcionar os benefícios dessa caminhada, né? Então, é importante a gente ter esse entendimento. Tudo bem? Podemos seguir? Deixa eu ler aqui um comentário que o Emerson colocou, né? Mauro, antes de você ler o comentário do Emerson, pois não. Lá no livro Os Mensageiros, o André Luiz diz lá que o dia que tivermos condições de sermos alimentados com nitrogênio, por exemplo, de o nosso organismo assimilar nitrogênio, nós dispensaremos todo o resto de alimentação. Se não me engano, ele bota lá 1 grama de nitrogênio é capaz de nos alimentar por um período muito grande. Então, nós estamos mudando nossa organização física ao longo do tempo, vamos mudando para um dia nos alimentarmos efetivamente, sem a necessidade vamos alimentar de hidrogênio, ou de prana, né? Como se fala lá os hinduístas, nos alimentar de prana, não necessariamente mais de irmãos nossos ainda no estágio inferior, ou de cereais, legumes, como fazemos hoje nessa nossa matéria ainda bastante grosseira. Isso levando em consideração, né, aquilo que nós estamos falando, né, de uma outra organização fisiológica, né? Porque exatamente a fisiologia que tem que estar preparada para uma nova forma de manutenção da vida, né? Porque, na verdade, é o que acontece. Isabel, você não vai engordar, Isabel, pode ficar tranquila. Final de dietas, vamos todo mundo ser fininho. Pois é, final de dieta, todo mundo fininho, sem problemas. O Emerson, então, colocou aqui, né? Provém esse juízo, né, do acanhado ponto de vista em que se coloca os que o emitem e que lhes dá uma falsa ideia do conjunto. É aquilo que o Emerson colocou no comentário também do Valdenir, né, com relação à nossa visão do planeta Terra em relação à galáxia como um todo, o universo como um todo, né? Precisamos, sim, alargar esse nosso entendimento. Ok. Alguém quer mais fazer algum comentário? Podemos seguir em frente. Então, vamos em nós, Verinha. Vamos. Uma ideia muito falsa dos habitantes de uma grande cidade seria feita se eles fossem julgados pela população dos bairros mais humildes e sórdidos. Em um hospital, só se vêem doentes estropiados. Em uma prisão, vêem-se todas as torpezas, todos os vícios reunidos. Nas regiões insalubres, a maior parte dos habitantes são pálidos, fracos e doentes. Pois bem, que se considere a Terra como um bairro, um hospital, uma penitenciária, uma região insalubre, visto que ela é, ao mesmo tempo, tudo isso se compreenderá porque as aflições superam as alegrias, porquanto não se enviam pessoas saudáveis para um hospital, nem as que não fizeram mal algum para as prisões, e nem os hospitais nem as penitenciárias são lugares de prazeres. Ora, assim como numa cidade, toda a população
não está nos hospitais ou nas prisões. A humanidade não está toda sobre a terra. Assim como se sai do hospital quando se está curado, ou da prisão quando se cumpriu a pena, o homem deixa a terra e vai para mundos mais felizes, quando está curado das suas enfermidades morais. Ok, então aqui a gente praticamente releu os comentários que nós fizemos aqui, né? Então não tem muito a acrescentar, não. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta ou algum acréscimo, ou podemos seguir? Então vamos em frente, Verinha. Agora vamos para instruções dos espíritos, mundos superiores e mundos inferiores. A qualificação de mundos inferiores e de mundos superiores é mais relativa que absoluta. Um mundo é inferior ou superior em relação àqueles que estão acima ou abaixo deles na escala progressiva. Tomando-se a Terra como ponto de comparação, pode-se fazer ideia do estado de um mundo inferior, supondo que nele os homens estão no grau dos povos selvagens, ou das nações bárbaras que ainda se encontram na superfície terrena e que são os restos do estado primitivo do planeta. Nos mundos mais atrasados, os seres que os habitam são, de algum modo, rudimentares. Eles têm a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Os instintos não são moderados por nenhum sentimento de delicadeza ou de benevolência, nem por noções do que é justo ou injusto. Nesses mundos, a força bruta é a única lei. Sem indústrias, sem invenções, os habitantes empregam a vida na conquista dos seus alimentos. Entretanto, Deus não abandona nenhuma das suas criaturas. No fundo das trevas da inteligência, aninha-se latente a vaga intuição, mais ou menos desenvolvida, de um ser supremo. Esse instinto é suficiente para torná-los superiores uns aos outros e prepara o seu desabrochar para uma vida mais completa, porquanto eles não são seres degradados nas crianças que estão crescendo. Entre esses graus inferiores e os mais elevados, há inumeráveis degraus, e nos espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória. Tem-se muita dificuldade em reconhecer aqueles que animaram os seres primitivos. Da mesma forma que no homem adulto é difícil reconhecer o antigo embrião. Ok, então ele está aqui fazendo um apanhado, né? Lembrando que as instruções dos espíritos é sempre uma comunicação de um irmão espiritual a respeito do tema, né? Ele faz ali um apanhado do que nós estudamos ao longo do capítulo, né? Então ele vem falando basicamente isso, ou seja, a depender do mundo, nós teremos ali os seus habitantes coerentes com aquela fase planetária, alinhada às condições que esses espíritos precisam para se purificarem, para aprenderem e tudo mais. Lembrando que, como ninguém é desamparado, outros espíritos superiores a eles também reencarnarão para auxiliá-los nesse progresso, para dar a eles orientações, instruções, encaminhamentos, conhecimentos, né, e vivências para ajudá-los a sair daquela posição ainda mais instintiva e migrarem para a condição de uma moralidade mais elevada, né? Então, tudo isso está dentro desse contexto. Então, o que nós falamos lá anteriormente, até a preocupação da Angélica, né? De estarmos aí reencarnando em mundos inferiores, os mais adiantados, os espíritos mais adiantados entendem isso como missão. Na verdade, muitos escolhem e se permitem encarnar em mundos assim inferiores para ajudar o adiantamento daqueles que lá estão. Como o espírito não retrograda, como ele não perde suas aquisições morais e intelectuais, eles vão usar esse adiantamento para que, junto com aqueles ainda em estágios mais atrasados, ajudá-los no seu adiantamento. Então, veja como tudo, né, se encadeia numa visão sempre para um progresso, né, coletivo e individual. Tudo bem? Podemos seguir? Diga, Íria. Mauro, uma pergunta. Ali, agora, quando você estava falando isso, me veio a dúvida. No Livro dos Espíritos diz que
Deus criou todos os espíritos ignorantes, e simples e ignorantes, né? Eu pergunto, vocês têm, assim, lido em algum lugar, sabido, se Deus criou um ser que já nasceu no mundo, já nasceu perfeito, que ele já tenha Não. feito um? Porque Cristo, ele era perfeito agora, né? Mas tudo indica que ele veio de uma outra orbe, que ele se evoluiu, é isso? Como todos os demais, assim como nós. Deus não fez a nenhum de suas criaturas preferência. Agora, isso quer dizer o seguinte: muitos, desde o início, podem ter feito a boa escolha. Isso é outra coisa, né? Aqueles que fizerem de forma mais regular a boa escolha se adiantarão mais rapidamente. Aqueles que ainda persistirem, né, nos seus equívocos vão se atrasar um pouco mais. Mas não há privilégios partindo de Deus, não. E por quê? Porque como é que eu vou dizer? Eu sempre ouvi dizer que as orações, pelo menos que eu aprendi quando mais menina, é que diz assim, Jesus, o seu único filho. Então, eu não entendo essa parte. Porque isso aí, quem inventou essa prece, né? Disse isso. Quem inventou essa prece... Mas não é verdade. Não, claro que não. Não é o único filho, né? Claro que não. Eu sei. Hoje eu sei. O próprio Cristo falou isso, né? O próprio Jesus nos disse isso. Nos colocou na condição de irmãos. Se somos irmãos, somos filhos de um mesmo pai. Diga, Bel. Eu só queria falar que, para a gente, é um conceito muito difícil de entender, porque Deus é eterno, então ele nunca parou de criar. Então, tem sempre alguém que foi primeiro que a gente, sempre teve alguém que foi primeiro que a gente, porque é eterno. Então, realmente, é difícil entender isso, mas a progressão é infinita e, no caso de Deus, eterna. Então, não teve um início, não teve um fim. Então, tem sempre alguém atrás da gente e na frente. E outra até coisa mesmo aí, de Jesus. Exatamente, isso que eu ia falar. Quem diz que Jesus é, dentre as criaturas de Deus, o mais elevado? Ele é para nós. Para nós, Jesus é, sim, o espírito mais elevado e que nós temos como referência. Mas, na condição de pureza, né, quem nós podemos afirmar que Jesus é, dentre os puros, o mais puro, né, se podemos dizer assim, né? Então, é isso que nós precisamos ter em mente, né? Inclusive, para completar isso que você está falando, eu queria dizer, eu ouvi, não lembro, eu não tenho essa cabeça boa que nem vocês, assim, de lembrar o livro onde eu li. Eu li que o Kardec teria perguntado, depois dos mundos celestes, o que vem? E parece-me que foi assim, que eles responderam que isso não convém vocês saber, ainda vocês não estão prontos para saber isso, só confirma isso para mim, isso eu ouvi, Como li, tantas outras coisas, não só em relação à questão da categoria dos mundos, não. Como muitas outras coisas, Kardec afirma que não foi dito tudo, né? Então, nós temos ainda, sim, a depender da nossa condição evolutiva, teremos a capacidade de mergulharmos ainda em conhecimentos que nós ainda nem imaginamos, né, que seremos capazes de obter. Okay? Poderá ter outros mundos, então, ainda além dos celestes, né, que a gente não está... Com certeza. Ter. Diga, Angélica. Mauro, aproveitando aí o assunto que entrou, né, da pergunta da Ilha sobre Jesus, ele veio evoluindo através dos mundos, né, que ele foi reencarnando. É isso? Sim. Aí eu sempre tive curiosidade, eu queria entender o porquê dele ter sido crucificado. Ele era um espírito que não precisava passar por isso. A igreja, quer dizer, isso é meu pensamento, né? Talvez ele precisasse. A Igreja Católica colocou na cabeça de todos que ele foi crucificado para salvar o mundo, e não é isso, porque ele não fez salvação de ninguém, nós é que nos salvamos pelas nossas atitudes, né? Que a gente vai evoluindo de acordo com as nossas ações. Então,
o que ele teve que passar pela crucificação, pela dor da crucificação, mesmo sabendo que naquela época era um dos meios do castigo, né? Eu queria entender essa parte, assim, que ele foi crucificado, quer dizer, sofreu na carne. Qual a necessidade do espírito evoluído sofrer na carne? Olha, não é necessidade, esse que é o problema. Ele não tinha necessidade. Ele veio dar cumprimento ao que foi escrito. Então, os profetas vieram descrevendo que o Messias viria e que o Messias passaria por isso, por aquilo outro. Então, Jesus, quando veio, disse, eu vim cumprir a lei de Deus, né? E demonstrar que ele era o Messias. Então, ele foi cumprindo aquilo que os profetas vinham dizendo, que o Filho do Homem padeceria, pipipi, popopó, e ele veio cumprindo essas revelações, né? Que os profetas, então, vinham falando daquele que seria o Messias. Agora, ele, na condição de espírito puro, ele não tinha débito, ele não tinha expiação, né? Ele não tinha provação para experimentar. Mas ele veio dar testemunho, ele veio demonstrar os passos que nós precisaríamos para alcançar a mesma condição que a dele. Tanto que ele falou que para chegar ao Pai teria que ser através dele. Então, nós que somos tutelados, né, do Cristo, temos ele como o caminho, né, a verdade e a vida para chegarmos à condição de puros, mais próximos de Deus. Foi isso. E alguém pode então, tem outra informação, queira completar, fique à vontade. Diga, Bel. Eu só queria falar que, por exemplo, outra coisa também que a gente tem que pensar, Jesus era um espírito puro que teve que se programar perispiticamente para poder encarnar aqui na Terra. Então, a ligação dele com aquele corpo é muito diferente da nossa. Então, assim, os laços eram mínimos, tanto que todo mundo vê que ele tinha, assim, ele estava em constante dupla vista, né? Jesus, ele estava praticamente totalmente desligado, parcialmente desligado, quase 100%. Então, assim, por lógica, a gente nem... Eu até acho que, dor física mesmo, ele até... Ele passou... Seu áudio está falhando, Bel. Vocês estão me escutando? Sim, melhorou. O que eu quero dizer... Vocês entenderam, tipo assim, o que eu quis dizer? Pelo fato dele estar praticamente desprendido toda hora, porque a dupla vista dele era sensacional, né? Ele praticamente estava... A ligação dele fluídica com aquele corpo era tão efêmera, né? Tão diferente da nossa, que a sensação de dor para Jesus é muito diferente da nossa. Então, o que eu entendo, que a dor da crucificação não foi a dor que ele sentiu, foi mais a dor moral de sentir o quanto a gente estava ainda enganado, né? Em questões da... Ele se doeu pela gente, não pela dor da crucificação. Mais alguém? Fala, Angélica. Está aí editando. Porque, assim, eu acho, sempre o que eu penso, né? Ele poderia simplesmente assim, ter ensinado tudo, ninguém aprendeu nada ali, e seguido, não, aprendeu, né? Sim, pô. Aprendeu Agora, sim. Você falou que ele veio cumprir a lei, né? Que os profetas tinham dito, mas, assim, que eu acho muito pesado, né? Para a crucificação para ele mesmo, ele não tenha sentido dor. A gente sabe dessa questão dele do perispírito, mas eu vou interromper o Valdemir. Vou interromper o Valdemir agora e falar também uma coisa, Angélica, o que eu acho pessoalmente, tá? Ele poderia ter, num piscar, não ter feito nada disso, mas eu acho que o que ele quis provar mais para a gente é por que o medo da morte. Esse não é a nossa pátria.
Então, cá entre nós, se eu sou Jesus, eu tô doida para voltar para o meu mundo celeste, tá me entendendo? Doidinha, doidinha. Então, eu acho que ele quis provar que não precisa ter medo da morte, porque esse aqui não é o nosso mundo. Então, se ele quisesse perdoar... Cortou. O seu áudio. Desculpe, vocês estão me entendendo agora? Sim. Eu tenho que falar devagarzinho, Sim. eu falo muito rápido. Fala devagarzinho, perto do microfone, Bel. Não se empolga, não, Bel. Eu vou Quando você falar se empolga, devagarzinho. o som Eu vou some. falar devagarzinho. Jesus quis mostrar que não precisa ter medo da morte. Se ele tivesse feito um escarcéu, a galera ia ficar apavorada. Jesus quer ficar, meu Deus. Então, ele, por exemplo, ele quis provar que a pátria da gente não é aqui. Não precisa ter medo da morte. E eu falei, fora o fato que ele deve estar doido para voltar para o mundo celeste, né? Diga, Valdenir. Só lembrar um livro da Joana, chamado Plenitude, onde ela trata do sofrimento. E ela diz lá, a dor do bruto e a dor do esteta são completamente diferentes. Então, um sublima, o outro se revolta. Então, a dor, a própria Joana escreve isso lá no Evangelho, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Então, não imaginemos que a dor de Jesus foi um castigo. Muito pelo contrário, ele fez isso por amor a nós. Então, para nos mostrar que neste mundo de expiação e provas, nós precisaremos saldar, como ele diz, até o último centil da nossa dívida. Então, se for preciso morrer, vocês vão morrer. Preciso crucificar, vocês vão ser crucificados. Mas o fato é, todas as dívidas terão que ser pagas. E, lembrando de novo, a dor para Jesus é completamente diferente da dor para mim. A dor do esteta e do bruto são coisas diametralmente opostas. Então, a gente tem que ter em mente isso, que Jesus não veio pagar, mas veio nos mostrar um planeta de expiação e provas, como é o que vocês habitam. Eu não sei se nem do tempo dele já era expiação e provas. Ou se não era, eu acho que já era expiação, né? e provas. Transição. Pois é, talvez transição para expiação e provas. Mas o fato é, num planeta de expiação e provas, todos estamos sujeitos à dor. Todos estamos sujeitos à decomposição física. E a decomposição causa dor. Não necessariamente sofrimento, mas, com certeza, causa dor. E ele veio fazer isso por amor a nós. Perfeito. Bom, gente, Okay. vamos parar aqui, né? Vamos retomar aqui o início da instrução dos espíritos no item 8, tá bom? Para a gente, então, desenvolver o texto todo. Então, na semana que vem, item 8, instrução dos espíritos. Bom, vamos